Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja neste momento em sua casa, em seu local de trabalho, abençoando a todos nós e derramando a vossa misericórdia sobre nós, né? Pois o que seríamos sem a presença do nosso Deus em nossa vida, né? Em tudo que venhamos a fazer, né? Necessitamos muito da presença do nosso Deus em tudo que venhamos a fazer. Vamos dar início e continuação, né? Em mais um vídeo do qual estávamos falando, né? No vídeo anterior, o que o reino de Deus vai fazer no futuro, né? Aí nós conversamos um pouco nesse vídeo anterior sobre a saúde perfeita, sobre paz e segurança, né? Falamos um pouco em que quando Jesus Cristo vier a reinar, né? A nova terra, né? Que ele vai nos conceder moradia eterna, que ele vai acabar, né? Com a religião falsa, né? Com os falsos profetas, que ele vai acabar com o governo humano, do qual não funciona, né? Da forma como deveria se funcionar, né? Destruir as pessoas más, né? E eliminar Satanás e os demônios do meio de nós, né? Da terra, né? Então hoje nós vamos falar um pouco aqui, vamos ler sobre trabalho gratificante e uma terra limpa, né? Então, iniciando a nossa leitura, vamos começar nesse tópico, tá bom? Peguem sua ferramenta de trabalho, né? Que é a Bíblia, né? Já estou com a minha Bíblia aqui aberta para acompanhar o que diz as leituras, né? E você pode estar acompanhando aí da sua Bíblia ou acompanhando a leitura que eu estarei fazendo da minha, tá bom? Trabalho gratificante. O que o reino de Deus vai fazer pela humanidade? As coisas que Jesus vai fazer como rei nem se comparam com qualquer outra coisa que um governante humano tenha feito. Jesus vai ter a ajuda de 144 mil pessoas escolhidas aqui da terra para governar com ele no céu. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Vamos ver o que Apocalipse, né? O livro de Apocalipse nos fala sobre essa leitura. Capítulo 5, versículo 9 e 10. E cantam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste pessoas para Deus, dentre toda tribo e língua e povo e nação, e fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e hão de reinar sobre a terra. E continuando, no capítulo 14, versículo 1 ao 3. E eu vi, e eis o Cordeiro em pé, no monte Sião, e com ele 144 mil,
que tem o nome dele e o nome de seu pai escrito nas suas testas. E ouvi um som vindo do céu, como um som de muitas águas, e como o som de forte trovão. E o som que eu ouvi era como de cantores ao acompanhamento de harpas, tocando as suas harpas. Então vocês veem, né, meus irmãos? Tudo já foi preparado por Deus, né? Tudo já está escolhido para trabalhar junto no governo, né? No reinado em que Jesus Cristo vai tomar conta. Então, devemos aguardar, devemos nos prepararmos, né? Para este dia em que breve estará chegando, tá bom? Estará acontecendo. E nós sabemos muito bem que tudo que vem de Deus é de grande maravilha. Não há falhas, não há erros, né? E também não devemos nos esquecer que o inimigo a cada dia, né? Satanás a cada dia ele se ira mais, ele mais se revolta, porque ele está ciente de tudo isso. Ele está ciente, né? A limpeza já começou no plano, né, espiritual. A limpeza já se começou nos céus. E o combate final vai ser aqui na terra, né? Então, vamos preparar, né, o nosso psicológico, vamos nos alimentar com as orações, com a palavra de Deus, porque muito vai ser, né, as provações, as situações que iremos presenciar aqui na terra. Muitos vai ser. E muitas vezes vamos ser cada vez mais tentados pelo inimigo, né? Nos desviarmos, a nos desanimarmos, a nos desligarmos de Deus, da nossa salvação. Cada vez mais obstáculos estarão presentes em nossa vida. Então devemos estar bem fortes e alimentados com a palavra de Deus, para que nossa fé não seja derrubada, não seja abatida. E continuando a leitura, Jesus vai garantir que a vontade de Deus seja feita na terra. Veja o que o reino de Deus vai fazer: acabar com a doença e a morte. A doença e a morte é uma das maiores situações que se acontecem aqui na Terra, né? A doença e a morte, né? Quantas pessoas hoje não morreram consequentes a uma doença? Só que quando a gente fala do termo doença, meus irmãos, não é essas doenças que nós adquirimos, né? No meio das pessoas, né? Em contaminação, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de se entender. Existe uma doença muito grande também, do qual não enxergamos, né? Que é a doença do pecado. Essa é a que mais mata, é a que mais derruba os seres humanos, que é a doença do pecado. Quando a gente fala morte, não é a morte, assim como eu disse em outro vídeo, né? A palavra morte não é aquela morte em que morremos e somos colocados no interior de um caixão e somos sepultados, né? Quando a gente usa o termo pecado, existe uma morte espiritual. Existe uma morte
em que é mais profundo, mais acima do que a morte carnal. Porque a morte carnal é apenas a consequência, né? É apenas o ato de que nos relata a Bíblia, em que do pó viemos, ao pó voltaremos. Então, a morte carnal nada mais é do que a alma, né? Vai se desligar deste corpo material, né? Que nosso corpo é composto por matérias, do qual voltará à terra, né? Então, a morte pelo pecado é você morrer por definitivo. A morte pelo pecado é quando nós não vamos ter a chance da vida eterna. Nós não vamos ter o direito de vivermos no reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é uma morte invisível, do qual muitos de nós, eu, você, né? Todos nós não enxergamos. E aos poucos esse pecado vai nos matando, vai nos destruindo. Por isso que devemos vigiar, por isso que devemos orar e pedir para que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine a mente, que Ele aumente o nosso campo de visão, que Ele aumente o nosso conhecimento, para que venhamos a conseguir enxergar, né? E a entender o que é certo e o que é errado, para que não venhamos a cada dia ter esta morte, este tipo de doença, que também é o pecado, né? Muitas pessoas às vezes estão com uma saúde perfeita, mas o pecado, a doença do pecado, está corroendo por dentro a sua alma, e ela muitas vezes nem se dá conta disso. Então, continuando a leitura, acabar com a doença e a morte. Nenhum habitante dirá, estou doente, e não haverá mais morte. No livro de Isaías, capítulo 33, versículo 24. Vamos ver o que nos diz. Isaías, capítulo 33, versículo 24. E nenhum residente dirá, estou doente. O povo que mora na terra serão os que se perdoa seu erro. Então, os povos, né, que moram na terra serão os quem se perdoa o seu erro. Então, mais uma vez aqui fica nítido, né? Quando a gente fala estou doente, não é dos vírus, das doenças que o mundo nos traz, né? Também, muitos de nós, uma grande parte hoje da população, sofre por doenças mentais, psicológicas, né? É uma doença, ela é invisível. Muitas vezes só percebemos essa doença quando estamos num auge grande dela, né? Em que ela já afetou uma boa parte da nossa mente. Então, o termo doença, né, são muitas, são inúmeras. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 4. Vamos ver o que nos diz. E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então você vê, né? Vai ser de grande maravilha, né? O que o reino do Senhor Jesus Cristo, né? Em que o reino de Deus vai fazer para nós, né? Que é acabar com a doença e a morte. Vamos ser limpos dessa situação, que é a doença e a morte. Trazer verdadeira paz e segurança.
Grande será a paz dos seus filhos, e eles se sentarão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, que ninguém os faça ter medo, que ninguém os faça ter medo. Voltando lá no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Isaías 54, versículo 13. E todos os teus filhos serão pessoas ensinadas por Jeová, e a paz dos teus filhos será abundante. Então vocês veem, né, meus irmãos e minhas irmãs? Nosso Deus, Ele se preocupa com tudo. Ele sabe de tudo que precisamos para viver em uma vida em harmonia, em uma vida de paz. Muitos de nós, hoje, quanto não estamos sofrendo com a falta de paz na vida dos nossos filhos? Quantos filhos hoje vivem sobre revoltas, vivem sobre brigas com seus pais, né? E por muitas vezes os pais tentam entender os seus filhos e não conseguem. Ao contrário do nosso Jeová, Ele sim vê as nossas falhas, os nossos sofrimentos, e Ele consegue nos ajudar e nos alimentar do que necessitamos. Então, como diz aqui, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira. Então, cada filho vai ficar guardado, né? Vai ficar sob a guarda dos seus pais e, acima de tudo, sobre a guarda do Criador, sobre a guarda de Jeová. E quem vai ensinar os seus filhos? Eles vão ser ensinados pelo próprio Jeová. Então, por aí já venhamos a ter um pensamento, uma reflexão de que a conduta, de que a forma de se viver vai ser diferente, né? No livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 4. Miqueias, capítulo 4, versículo 4, nos fala assim, E realmente sentar-se-ão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os faça tremer, porque a própria boca de Jeová dos exércitos falou isso. Então, se o nosso Pai, se o nosso Criador é que vai nos alimentar, é que vai nos ensinar tudo o que precisamos saber, então de quem teremos medo? Se somos ungidos, se somos protegidos pelo Criador. Então, abaixo dele, como não há mais ninguém, né? E somente ele tem o poder, a honra e a glória, a quem iremos temer? Então, não iremos mais temer a nada, e sim, a partir deste momento, vivermos a vida em abundância, conforme Deus nos promete, né? Uma terra limpa, dar todos um trabalho gratificante, né? Dar a todos um trabalho gratificante. Meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho de suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão. Em Isaías, capítulo 65, vamos ver o que nos diz, né? Isaías, capítulo 65, versículo 22 e 23. Não construirão e outro terá morada. Não plantarão e outro comerá.
porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e meus escolhidos usufruirão plenamente o trabalho das suas próprias mãos. Não labutarão em vão, né? Que quer dizer, não trabalharão em vão, nem darão à luz para perturbação, porque são as descendências compostas dos abençoados por Jeová, e seus descendentes com eles. Então vocês veem, né, meus irmãos? Quantos de nós, alguma vez ou até hoje, não trabalhamos, né? Às vezes longas horas e não vemos significado nenhum. A gente usa aquele velho termo, né? Trabalho só para comer. Eu trabalho só para pagar a conta, né? Quantas vezes você faz um serviço, presta um serviço, e você se pergunta para você: poxa, eu faço de tudo e não sou reconhecido, e não sou valorizado. São muitas as situações, né, de trabalhos hoje em dia em que somos triturados, somos sugados a nossa energia, a nossa saúde, e quando olhamos ao nosso redor, quando olhamos à nossa frente, somente o patrão enriqueceu, somente o patrão adquiriu bens, aumentou a sua fortuna aqui na terra, né? E lembrando do qual essa fortuna, quando ele vir a morrer, de nada se levará. Então, o trabalho digno, né, o trabalho gratificante, não é aquele em que você adquire herança, fortuna. Para o nosso Criador, o trabalho gratificante é aquele em que você trabalha e você se sente realizado. Não te falta alimento, não te falta nada. E acima de tudo, você pode ajudar o seu próximo, né? Isso é o que nos fará e nos torna sermos gratificantes pelo que nós fazemos, né? Então vai ser algo diferente no reinado de Deus. Resolver os problemas ambientais. O deserto e a terra árida se alegrarão, a planície desértica exultará e produzirá flores, assim como o alçafrão. No livro de Isaías, capítulo 35, versículo 1. O ermo e a região árida exultarão, e a planície desértica jubilará, e florescerá como alçafrão. Então você vê, as terras que hoje não são frutíferas, né? De nada ali nasce e venhamos a plantar. No reinado de Deus, no reinado em que o nosso Senhor Jesus Cristo será o governante, essas terras não mais existirão. Toda a superfície da terra do reino de Deus, ela vai ser solo fértil. Tudo que ali se plantar, tudo que se ali fizer, dará frutos. Então você vê, como eu disse, né? Tudo que vem pelas mãos do Criador é maravilhoso. Não é em vão, né? Ensinar as pessoas o que elas precisam fazer para viver para sempre também será algo do reino de Deus. Ensinar as pessoas o que elas precisam fazer para viver para sempre. Isso significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviastes, Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 17, versículo 3. Isso significa vida eterna, que absorvam o conhecimento de Ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, vamos, né, já dar início a tudo isso. Como eu sempre digo, vamos cada vez mais nos alimentarmos das palavras de Deus, dos vossos ensinamentos, para que venhamos ter o direito, né, e herdarmos a vida eterna, para sermos beneficiados por tudo isso que o reinado de Deus nos aguarda, nos prepara, né? Deus quer muito que você receba essas bênçãos. Olha que maravilhoso. Ele, ele quer que nós venhamos a ter direito, né, de tudo isso. Aí cabe a nós mantermos a fé, acreditarmos, fazermos o que o nosso Criador quer, né? Fazermos a vontade dele e aguardar no Senhor que esse dia vai chegar, isso vai acontecer. Em Isaías, capítulo 48, versículo 18, nos fala assim, ó, se tão somente prestasses realmente atenção aos meus mandamentos, a tua paz se tornaria então como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então vamos, como diz aqui nas Escrituras, vamos prestar atenção, vamos respeitar os ensinamentos, a palavra deixada pelo nosso Jeová. Porque você vê que quando passarmos a atuar isso dentro de nós, né? Aqui nas Escrituras nos diz, a tua paz se tornará então como um rio. Ou seja, é longo, é longo. Ele nunca se secará, né? E a tua justiça como ondas do mar. E acima de tudo, a sua justiça como a onda do mar. A onda do mar ela é imensa, ela é grande. Então a justiça vai ser algo acima de tudo. Então, no reino do nosso Deus, a justiça é algo pleno. É algo que também vai ser levado muito a sério. Nada vai ser injusto no reino de Deus, né? O próximo artigo vai falar sobre o que você pode fazer agora para ter esse futuro maravilhoso. Então, meus irmãos, encerrando, né, nossa leitura hoje, né, por aqui. Hoje falamos um pouco aqui, né, sobre o trabalho gratificante, como vai ser o nosso trabalho no reino de Deus, sobre a terra limpa, né, sobre a terra limpa, em que será uma terra fértil, em que tudo que se plantar nela se dará fruto. E também nos passou um pouco aqui sobre o próximo tema, né, o próximo foco, que é o que devemos fazer para sermos herdeiros dessa vida eterna e de tudo que o nosso Deus, né, está nos preparando. Então, o reinado do qual o nosso Senhor Jesus Cristo vai ser governante, né, do qual ele vai tomar conta, será algo que nenhum ser humano tem consciência das maravilhas que vai ser. Só vamos ter consciência do que vai ser a partir do momento em que formos escolhidos, né? E termos o direito de usufruir tudo isso. Então a ti deixo essa palavra, né? Que venha a seguir, que venha a ter cada vez mais conhecimento das Escrituras, né? Que o nosso Senhor nos deixou. Vamos seguir, vamos respeitar e obedecer,
que com certeza o nosso futuro, que é a vida eterna, que é a salvação, já está garantido pelo nosso Pai. Então tudo só depende de nós, tá bom? Meus amados irmãos, vou terminando por aqui a nossa leitura de hoje. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de todos vocês, que todos os obstáculos, todas as dificuldades que venham a surgir no decorrer desse dia, sejam livrados, sejam abençoados, né? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nada venha a comprometer a sua fé, a te desmotivar da busca do conhecimento e da salvação eterna. Tá bom? Até o próximo vídeo.